Olá, pessoal! Nós vamos retomar nossos encontros hoje falando de um tema que, a princípio, vocês vão ficar se perguntando: o que esse assunto tem a ver com educação inclusiva? E, ao longo do tempo, nós vamos perceber, então, que nós estamos tratando de um mesmo universo, aqueles alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Nós vamos falar hoje do trabalho pedagógico nas turmas multisseriadas. Então, o que é a multisseriação? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de escolas ou de turmas onde se congregam alunos de 7 a 13 anos que vão cursar desde a primeira até a quarta série ou, em alguns momentos, juntando alunos que, no momento em que eles deveriam estar cursando a primeira série, eles não o fizeram e estão lá com seus 7 anos em processo de alfabetização. Então, são turmas que vão ter, dentro de um mesmo espaço físico, né, numa mesma sala de aula, nós vamos encontrar crianças com diferentes bagagens, tanto experiências de vida, quanto, sobretudo, uma bagagem relacionada ao seu processo de ensino. Algumas um pouco mais avançadas, outras nem tanto. O que quer dizer isso? Isso significa alguma coisa que vai contra tudo que a gente pensa hoje em termos de educação. O que são essas escolas? Normalmente são escolas que não oferecem muito conforto, em primeiro lugar, para os seus alunos. Escolas onde não se tem também a disponibilidade dos recursos pedagógicos necessários para se desenvolver, então, esse processo de ensino-aprendizagem. Mas, sobretudo, são escolas ou turmas, muitas vezes dentro de uma escola se tem algumas turmas multisseriadas, são escolas que demandam uma necessidade muito específica e tem um universo muito grande de diversidade em termos de aprendizagem e em termos de formato, de estrutura. As escolas multisseriadas, elas aparecem no Brasil, sobretudo na zona rural, o que não quer dizer que elas estejam apenas na zona rural. Há uma predominância, sim, nessas regiões, mas nas áreas urbanas, mesmo em grandes cidades, elas também se fazem presente. Por que isso? Na tentativa de não se deixar nenhuma criança fora da escola. Então, para algumas pessoas, há aquela ideia de que é melhor que seja assim do que não se tenha, né? E a ideia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um mito achar que multisseriação só acontece lá no interiorzão do Brasil e que nas grandes cidades, nas médias cidades, nos centros urbanos, ela não acontece. Isso não é verdade. E ela acontece no Brasil inteiro. Não há alguma região que a gente possa dizer, não, aqui não existe, aqui dá... Não, não é verdade também. Nós vamos ver um quadro onde a gente vai analisar um pouquinho melhor essa distribuição geográfica das escolas e das turmas multisseriadas no Brasil. Vamos prestar atenção. Observem que, na região Nordeste, a região mais pobre do Brasil, o que nós temos? Um número bastante grande de turmas multisseriadas. Entretanto, a gente tem que prestar atenção também. 2 aspectos. Região Sul, considerada a região com grande qualidade de vida no Brasil inteiro. É significativo, sim, o número de turmas de multisseriação também presentes nessa região. E na região Sudeste, a mais rica, a mais industrializada, a mais desenvolvida, também, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, há a presença da multisseriação também. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que é uma situação que faz parte da realidade educacional brasileira. Essa escola multisseriada, ela tem algumas características muito especiais, muito específicas, por conta da diversidade, tanto do seu alunado, como das condições até estruturais, físicas, nas quais ela se encontra. Vamos ouvir agora um pouquinho um texto que resume, dá uma outra visão desse mesmo quadro. Vamos pensar, então, como se colocam essa multisseriação em termos de responsabilidades. O que é a responsabilidade de cada instância do poder público? Prestem bem atenção.
Estes dados nos revelam que grande parte das escolas, turmas multisseriadas, se encontra em locais onde a pobreza é grande, sendo de responsabilidade municipal quase a sua totalidade, 92,4%, cabendo ao Estado 6,1% e à União 1,9% das escolas existentes hoje no país. Esses dados que vocês acabaram de ouvir já começam a apontar para uma questão bastante importante, que é, de certa maneira, a pouca importância que se dá, a pouca atenção que se dá à multisseriação. Para muitas pessoas, essas escolas, e até muitas vezes para o próprio poder público, elas são vistas como escolas de segunda categoria. Alguma coisa assim que tem que existir, não merece muita atenção, não há muito o que fazer para resolver esse problema. Não se tem vagas nas escolas, nas turmas regulares, vamos fazer as multisseriadas. Para outras, também é visto como um mal sem remédio. Não há o que fazer, não se pode mudar essa situação, tem que se tentar, então, só, no máximo, quando há muita boa vontade, pensar, vamos melhorar, então, a situação atual. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é em termos do que isso gera para os nossos alunos, do que isso significa para o profissional docente, sobretudo o que isso significa, como se insere essa realidade na realidade educacional brasileira mais ampla. Então, vamos pensar um pouquinho quais são as dificuldades da escola multisseriada. Em primeiro lugar, é a localização. Na maioria dos casos, sobretudo daquelas escolas presentes nas zonas rurais, a localização já é o primeiro problema. Então, é aquele aluno que tem a sua escola muito distante da sua residência, muito isolada muitas vezes. Um outro aspecto é a falta de estrutura física e pedagógica. Então, vejam, o que a gente está falando com estrutura física são aquelas condições do próprio prédio, da própria instalação da escola, muitas vezes bastante precária, e, não raro, colocando em risco a própria segurança das crianças que estão ali. Um outro aspecto é a dificuldade com a estrutura pedagógica, faltam profissionais para trabalhar com a multisseriação. Para isso, nós fomos ouvir, para conhecer um pouquinho mais dessa realidade, nós fomos ouvir alguns professores e eles vão nos contar um pouquinho dessas dificuldades e de alguns ganhos também da multisseriação. Vamos ouvir. Trabalhar com turma multisseriada, eu acho para mim a coisa mais normal do mundo. Porque eu comecei assim já faz 23 anos, né? Sempre trabalhei com 2 turmas, às vezes com 3, às vezes quando precisa com 4 turmas, né? E a gente se dá bem. Quando eu estou com primeira e segunda série, eu passo uma atividade para a primeira série, no quadro, e eles vão para o quadro. Enquanto isso, a segunda vai fazendo uma tarefa do livro, ou vai estudando uma lição, ou uma matemática, uma continha, alguma coisa, e assim a gente vai se virando. Quando eu estou com as 4 turmas, eu aproveito e faço grupo, faço equipe, né? Faço um sorteio, ver quem cai com quem, para juntar primeira com segunda, terceira com primeira, tudo junto assim. Tem bastante dificuldade, porque a gente pega bastante criança que tem dificuldade de aprendizagem. Vocês viram, há dificuldades, elas são grandes, elas são muitas, mas há também alguns aspectos positivos, nós vamos falar deles mais tarde. Voltando um pouquinho, então, às dificuldades, um outro aspecto que a gente tem que lembrar aqui é a questão do horário. O horário de funcionamento dessas escolas, às vezes, em razão, aí juntando com aquela questão da localização, implica no aluno sair de casa horas antes de ter início a atividade propriamente dita. Por quê? Porque muitas vezes ele vai a pé para a escola, quilômetros e quilômetros, em razão da sua localização. Ou então é à noite, quando já é mais difícil desses alunos trabalharem, principalmente crianças, né? Em relação ainda às dificuldades, nós vamos ter que tocar de novo num aspecto que, nesse caso da multisseriação, é também fundamental. A falta de formação acadêmica do professor. O que nós sabemos, sobretudo, analisando um pouco a questão das zonas rurais, da multisseriação acontecendo no interior do Brasil inteiro, é que alguns desses professores, eles não têm formação, muitas vezes nenhuma, e algumas outras vezes
muito precária, muito deficiente essa formação, que não os capacita para trabalhar de uma forma mais eficiente com essa multisseriação, com esses alunos que vivem essa realidade. O que não quer dizer que não existam professores que fazem um trabalho muito bom, mesmo sem ter essa formação. Mas aí nós estamos falando de uma outra questão, que é a vontade de fazer acontecer, que isso é fundamental quando a gente fala em educação inclusiva. Em relação ainda ao professor, um aspecto bastante interessante da gente comentar é que esse professor, muitas vezes, nessa realidade, ele acumula papéis. Ele desempenha outras atividades além da atividade docente. Ele vai fazer várias coisas no dia a dia dessa escola, para atender essas turmas ou essa turma, que transcende, então, a sua atividade enquanto professor. Mais uma vez, ninguém melhor para nos falar sobre isso do que o próprio professor que vive essa realidade. Vamos ver o que ela tem para nos contar. A gente era meio mãezona, né? A gente fazia lanche, era psicóloga, médica, tudo, porque ficava doente, tinha que se virar ali mesmo. Limpeza, quando terminava a aula, as crianças mesmo se envolviam na limpeza. Você envolvia as crianças e parecia que eles tinham mais respeito pela gente. Eles tinham mais respeito, assim, você saía, ficava às vezes 15 minutos lá preparando o lanche na cantina, voltava, eles estavam na atividade, e hoje você sai para ir no banheiro, viram a sala, né? Então, eles tinham mais respeito. Então, o que vocês acharam disso? Já se imaginaram dando aula, atendendo os alunos, preparando as atividades, ao mesmo tempo tendo que pensar na merenda, depois tendo que limpar a escola, tudo, ou melhor que isso, tudo isso ao mesmo tempo. Não é fácil, né? Isso tudo é a realidade, talvez vocês conheçam ou seja a sua própria realidade. Então, como é que a gente vai pensar alternativas ou pensar por que isso existe? Em primeiro lugar, a gente tem que retomar a ideia de que não são fatos isolados. Vocês tiveram a oportunidade de ver no seu material didático a pesquisa, algumas falas da pesquisa da professora Maria Damasceno. Ela entrevistando professores que trabalham em assentamentos rurais, percebeu uma dura realidade e chamou atenção para um fato bastante grave, de que, além da precariedade toda, das dificuldades todas que a gente observa na zona rural, nos assentamentos isso é pior ainda, a situação é muito mais difícil, muito mais dramática. O próprio MEC, em estudos, em relatórios que produziu através de alguns estudos, o próprio MEC reconhece que há uma taxa de analfabetismo de 33% nos assentamentos rurais, o que é muito grave. É grave por quê? Porque vai contra toda a proposta da educação inclusiva, que é facilitar o acesso de todos à educação, à escola de qualidade. Universalizar o ensino fundamental e, sobretudo, capacitar esses alunos para uma vida cidadã. Isso tudo vai na contramão desse ideal e desses compromissos assumidos por vários países, inclusive o nosso. Porque o que significa isso? Que só pegarmos índices de matrícula nas escolas no Brasil não quer dizer muita coisa. As crianças estarem matriculadas não quer dizer que elas estejam concluindo essa vida escolar. Essa mesma pesquisa, esse mesmo relatório do MEC nos diz que, em média, nós encontramos aí 3 anos de escolaridade entre esses alunos. Tempo mais do que insuficiente para que se consolide o processo de ensino, para que esse aluno tenha realmente preparo para exercer a sua ação de sujeito da sua própria história e de agente transformador da sociedade em que ele vive. Vamos para o intervalo, depois a gente volta e continuamos a falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Voltando então para a nossa discussão em relação às dificuldades da multisseriação, nós vamos pensar agora um pouquinho sobre o alunado das turmas e das escolas multisseriadas. Os alunos das classes multisseriadas, quem são eles? Como eles pensam, que experiência eles têm, o que eles guardam de uma vivência numa turma multisseriada. Para isso, nós vamos ouvir a Ana Paula. Ana Paula é ex-aluna de turma multisseriada. Vamos ver o que ela tem para nos contar, que é bastante interessante, é uma experiência bem particular. Vamos ouvir. Eu morei numa cidade do interior, quando eu era pequena, de primeira a quarta série eu estudava numa sala que as 4 séries estavam juntas, a professora dava aula para todas as séries, ela geralmente dividia o quadro, né? E enquanto ia passando a lição para uma série, a outra ia fazendo lição. Alguns alunos, quem tinha menos dificuldade, já tinha feito a lição e ia ajudando os outros. Ou quem tinha uma boa letra também ajudava ela a passar a lição no quadro. Então eu acho que era uma experiência bem interessante. Às vezes até as pessoas me perguntam se isso não interferiu no meu estudo. Eu acho que talvez se fosse uma série, outras séries, talvez teria interferido, mas de primeira a quarta série não interferiu nem um pouco. E eu acho que foi uma experiência bem válida, porque a gente fazia uma verdadeira interação, né? E a professora, com isso, ela ficava muito amiga dos alunos, porque além dela ter que passar lição para 4 séries, ela tinha que fazer ainda merenda, geralmente ela tinha que limpar a escola. Então ela era mais até do que uma professora, eu acho que era uma mãe cuidando de muitos filhos numa sala. E os alunos até, eles eram mais amigos, porque a gente tinha que ajudar os outros, quem tinha dificuldades, então foi uma experiência bem interessante. Então vejam, o depoimento da Ana Paula é bastante otimista, a vivência dela ficou guardada como alguma experiência bastante positiva, mas não vamos nos iludir. Essa realidade talvez não seja a de muitas crianças que passam por essa mesma experiência. Sempre é bom a gente ver alguma coisa que deu certo, mas não podemos nos esquecer que a gente está discutindo a multisseriação aqui. Por quê? Porque essas crianças são portadoras de necessidades educacionais especiais também. Segundo o que nos dizem os documentos oriundos das várias discussões, dos vários eventos onde se discutiu a inclusão. Vamos ouvir um trecho da Declaração de Salamanca, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer a cada aula um pouquinho mais. Vamos então relembrar o que exatamente caracteriza os alunos portadores de necessidades educacionais especiais. E daí vamos entender então onde entra a multisseriação aqui. Prestem bem atenção. Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham. Crianças de origem remota ou de população nômade. Crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais. E crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Declaração de Salamanca, 1994. Relembraram, viram, perceberam, então, onde é que entram nossos aluninhos de educação multisseriada? Ao mesmo tempo, vocês tiveram a oportunidade de ver as fotos maravilhosas do Sebastião Salgado e que nos apontam uma outra questão que é bastante importante para continuarmos a discussão sobre a multisseriação. Essas fotos, aquele texto da Declaração de Salamanca, nos apontam para a questão das diferenças. Isso é fundamental na educação inclusiva. A gente está pautando a nossa discussão da educação inclusiva exatamente na diversidade. Quando nós pensarmos que numa mesma sala, no mesmo espaço físico, nós vamos ter ali então crianças com as mais diferentes experiências, com origens familiares, étnicas, econômicas, às vezes nem tanta disparidade existe,
mas elas são excluídas em relação à sociedade maior. Porque o que acontece? Especialmente nas zonas rurais, o que nós vamos encontrar? Que essas crianças como sendo força de trabalho no campo, né? Nas áreas urbanas, como mão de obra barata, nas periferias, desenvolvendo atividades para as quais as crianças não estão preparadas e não podem exercer. Então, dentro desse quadro que elas se colocam, então, elas aparecem para nós, segundo a orientação da Declaração de Salamanca, como portadores de necessidades educacionais especiais. Então, são crianças que vêm de uma classe social ou de classes sociais que estão à margem, que estão desassistidas pelo poder público, que estão carentes por serviços bons, serviços de qualidade e, entre eles, a educação. Então, é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a multisseriação se coloca dentro desse contexto de grandes carências e grandes dificuldades sociais, econômicas, que se refletem, então, na educação. Então, portanto, é essa a razão da gente trabalhar com tanta ênfase para a multisseriação. Um outro aspecto importante é o contexto pedagógico em que isso tudo acontece. Então, privilegiar a forma de aprender e de atender às exigências escolares é uma condição básica. Básica quando a gente está falando de educação inclusiva como um todo e também quando se fala em multisseriadas. Por quê? Porque nós vamos ter, então, que tentar atender a essas diferenças. O contexto pedagógico, ele vai, então, ser marcado pela necessidade de se propiciar condições para que esses alunos, com as suas diferenças, possam encontrar boas condições para desenvolver suas potencialidades e para que se reconheça também, quando for o caso, os seus limites e impossibilidades, como em qualquer proposta de educação inclusiva. É preciso que se tenha claro que há, sim, limites, sempre vai haver. Mas esses limites não acontecem só na multisseriação e a gente já sabe, já falou disso aqui. Vocês se lembram, quando nós insistimos em algumas aulas passadas, na necessidade de se buscar, então, os recursos pedagógicos, metodológicos necessários para se dar conta dessa diversidade, e eu já apontei que uma coisa que é fundamental. O planejamento do trabalho, em se falando de multisseriação, ele se torna ainda mais fundamental. Por quê? Porque senão vai nos dar uma ideia de que aquela professora, ela não passa do quê? De uma mãe de muitos filhos, tentando dar conta ali de atender um, atender outro, vai para tudo, vai dar comida, daqui a pouco limpa, acomoda todo mundo de novo, segura uns para não fazer bagunça enquanto está atendendo outros, e não é assim. Então, é preciso o quê? Para tentar minimizar esses efeitos da multisseriação, um planejamento. E aqui entram as secretarias de educação. Então, qual é o papel? Como funciona a questão do planejamento de ensino em se tratando dos órgãos oficiais? Então, de modo geral, as secretarias de educação, elas supervisionam essas escolas, né, mandando pessoas para acompanhar o processo, o desenvolvimento desses alunos. Para saber um pouquinho mais, vamos ouvir uma pessoa da própria Secretaria de Educação que vai nos contar, então, como isso acontece efetivamente na prática. Prestem bem atenção. Recebemos o direcionamento da Secretaria de Estado da Educação e o município tem autonomia para planejar, né? E esse planejamento é feito junto com os professores. Nós temos essa autonomia para trabalhar com os professores e ver os conteúdos que serão trabalhados no decorrer do ano. Bom, o que se pode observar é que, de modo geral, mesmo com a supervisão das secretarias de educação, há uma certa desarticulação entre o planejamento e a prática pedagógica cotidiana, entre aquilo que se pensou e aquilo que efetivamente acontece na sala de aula, no dia a dia. E uma questão importante que está inserida nessa discussão sobre o planejamento, sobre o poder público tratando da multisseriação, diz respeito aos próprios conteúdos trabalhados nessas escolas. Os conteúdos de interesse do aluno,
eles são muito pouco privilegiados. Então, isso muitas vezes vai explicar o pouco tempo na escola desse aluno. Por quê? Ele não vê ligação entre a sua realidade e aquilo que ele está vivendo ali, o que ele está aprendendo ali, o conhecimento que está tentando se passar para ele. Ele não vai construir o seu conhecimento, na verdade, porque é um processo de construção por conta do desinteresse, da pouca motivação. E se a gente lembrar ainda que esse aluno, muitas vezes, caminhou horas no sol para chegar na escola, que ele está cansado, ele está mal alimentado, vai para a escola contando muitas vezes com a merenda como única refeição. Aí ele chega lá, não houve nada que lhe bata com a realidade que ele vive. É natural que o desinteresse aconteça. E esse desinteresse ele está muito relacionado com a visão tradicional da educação, que não privilegiava, que não pensava a escola como inserida num contexto mais amplo, no contexto social que delimita um pouco do formato dessa escola e, muitas vezes, também traz as consequências daquilo que é ensinado da escola para a sociedade mais ampla. Então, uma escola que não considera esse contexto, realmente ela está expulsando seus alunos. Nesse sentido, então, a evasão ela é inevitável. Lembrem dos dados que nós vimos agora há pouco. Né? Há 3 anos, em média, de escolarização, pode ser explicado pelo quê? Pela deficiência do ensino mesmo. Não se privilegiar essa diversidade, essa especificidade do aluno de turmas multisseriadas. Um outro aspecto muito relacionado a essa realidade social e econômica desses alunos é a necessidade do trabalho infantil. A gente sabe que para muitas famílias a mão de obra infantil é determinante na complementação de renda. Então, essas crianças muitas vezes saem, deixam a escola para trabalhar no campo, na lavoura ou nas periferias, fazendo as mais diversas atividades. Tem que se considerar também essa falta de condições da família para manter a criança na escola. Muitas vezes não é porque não queira, não é porque não entenda que é necessário, mas muitas vezes sim, não conseguem perceber a relevância, o contato com a realidade da criança está tão falho que realmente eles optam por tratar do dia a dia, que é buscar então uma nova fonte de renda. Um aspecto ligado a essa estrutura toda, como eu comentei agora há pouco, diz respeito então à falta de merenda escolar. Faltou merenda, o aluno não vai para a escola. É preciso se considerar a questão da merenda como fundamental quando se fala em multisseriação. E merenda que atenda também a essa diversidade, desde a criança pequenininha a uma criança maior. Isso lembrando que nós já vimos muitas vezes responsabilidade da própria professora. O que nós podemos fazer então? Qual é o nosso papel? É em relação ao governo. É cobrar a responsabilidade com as escolas e com as turmas multisseriadas. O governo tem que assumir a sua responsabilidade, o seu papel de promotor do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de qualidade, facilitando então o dia a dia desses alunos. Né? Não é possível a gente considerar que nada pode ser feito. Essa realidade da multisseriação exige comprometimento público e da sociedade como um todo. Mais uma vez, vamos ouvir então um pouquinho mais sobre isso para entendermos qual é então a possibilidade que a gente tem de reverter esse estado de coisas. Prestem atenção. O desafio atual do professor é trabalhar em função de empreender ações que visem diminuir a distância entre o que a escola oferece e o que o aluno tem interesse para a sua vida cotidiana. Romper a barreira que impede que nossos alunos e comunidade reconheçam a importância do papel da escola enquanto contribuinte para a melhoria da qualidade da vida social fundamental. Então, a responsabilidade do governo passa por várias instâncias, por várias responsabilidades pontuais, muito específicas. Mas aí eu vou pensar um pouquinho no outro lado. Vamos pensar, então, que também, muitas vezes,
há uma dificuldade ligada ao poder público, mas que não é exatamente essa da qual nós acabamos de falar. Diz respeito à ausência de uma visão política do próprio professor. Esse professor, ele não ter essa noção, ou ele não ter internalizado ainda a importância do seu papel, a função que ele desempenha nesse processo, o quanto ele pode ser um agente importante na transformação dessa sociedade na qual ele está vivendo. Para pensar sobre isso, então, não há como a escola não considerar o contexto social no qual ela se insere e esse professor se perceber, então, como um agente dessa história. Então, muitas vezes não é que ele também não tem essa visão política, muitas vezes ele até tem. Só que o que acontece? Ele é um professor que recebe o salário da prefeitura. Então, é a prefeitura que lhe paga para atender aqueles alunos. Como ele vai se colocar diante desses alunos em sala de aula e assumir uma posição política transformadora? A gente precisa entender também que isso é uma dificuldade, essa é uma realidade. Você vai estar lidando com alguma coisa da qual você não tem muito como escapar, como fugir. Essa ausência de conscientização política, então, muitas vezes não se estende a todo o corpo docente que trabalha com multisseriação. Ela existe, mas a gente percebe, principalmente também em lugares onde há uma politização maior, né? Por exemplo, como nós falamos agora há pouco, nos assentamentos rurais, que então está trabalhando com um contexto social de grande instabilidade, com grandes dificuldades, que é o movimento dos sem terra, traz para os alunos uma realidade inegável. O dia a dia deles é aquele, o professor muitas vezes tem consciência dessa situação, desse contexto como um todo, mas eles muitas vezes não conseguem agir, talvez, como gostaria, né? Ou como deveria em alguns momentos, mas em alguns momentos há mesmo essa ausência de consciência política. O profissional da educação, ele precisa se perceber, nesse caso, de modo geral, como um mediador do processo educativo, né? Ele é aquele ator que vai possibilitar a construção do conhecimento pelo próprio aluno, realizada pelo próprio aluno. Para isso, então, o que é preciso? Considerar a realidade desse aluno, considerar as suas particularidades e não esquecer nunca que, por mais diferentes que esses alunos sejam, eles estão ali, naquele espaço, compartilhando o mesmo sonho, que é o sonho de ler e escrever, de aprender a ler e escrever, de aprender coisas novas, de construir um conhecimento que eles acham que vai mudar a sua vida. E vai, efetivamente pode mudar, né? Agora, o professor, então, se perceber como alguém que vai mediar esse processo e, a partir disso, pode dar uma contribuição extremamente importante para esses alunos. Um outro aspecto é entender que, apesar dessa diversidade, dessas diferenças que nós viemos comentando ao longo da aula, essas crianças, esses alunos, eles têm expectativas, eles têm alguns desejos que são comuns a todos. E que, por conta disso, a multisseriação ela pode se transformar ou numa experiência que vá impor limites a esses alunos, ou pode também propiciar uma realidade pedagógica bastante rica. O conviver com a diferença, o se ajudar mutuamente. Então, aquele aluno que tem mais facilidade, termina antes, ajuda aquele que está um pouquinho mais atrasado. Essa possibilidade de interação que a multisseriação propicia é um aspecto extremamente rico de toda essa realidade. E deve-se tirar proveito disso. Por outro lado, aprender com o diferente, nós viemos isso insistindo ao longo de todo o nosso curso, sempre é muito melhor do que não viver a experiência da troca. Então, aí volta um pouquinho aquela ideia que nós tivemos inicialmente, falamos para vocês logo no início, é um mal necessário. Infelizmente, para algumas pessoas, então, e o que a gente pode concluir? Que muitas vezes essas crianças têm, como a Ana Paula mesmo nos contou, muitos ganhos. Não vamos entender, então, a multisseriação como sempre alguma coisa
que tenha uma conotação extremamente negativa, alguma coisa que vai ser sempre muito prejudicial à vida escolar ou à vida, de modo geral, desse aluno. As dicas de estudo da aula de hoje é uma sugestão exatamente para vocês darem uma olhadinha ao redor. Vocês conhecem alguma escola que tenha turmas multisseriadas? Conhecem escolas multisseriadas? Dê uma pesquisadinha, retome as anotações das suas aulas e pense um pouquinho, conversem com o grupo sobre esse assunto. Até a próxima aula, pessoal! O trabalho pedagógico em turmas multisseriadas foi o tema da aula de hoje. A professora Solange nos falou sobre as escolas multisseriadas. Escolas multisseriadas, então, são aquelas escolas que agregam no mesmo espaço físico crianças de diferentes faixas etárias que vão cursar diferentes séries, vão estar vivendo diferentes etapas do seu processo de escolarização. Vimos quais são as dificuldades da escola multisseriada. As dificuldades da escola multisseriada são muitas, dizem respeito a vários aspectos, desde a falta de estrutura física, localização, a própria insegurança em relação ao horário, falta de preparo ou de corpo docente, muitas vezes de embasamento pedagógico, profissionais que possam auxiliar no dia a dia. Observamos o planejamento do trabalho. Diante de todas as dificuldades que nós vimos, é importante ressaltar, então, a importância do planejamento e da articulação desse planejamento com a realidade pedagógica cotidiana desses alunos de multisseriação. Até a aula que vem.